Para salvar uma garotinha e pagar sua cirurgia, John vai precisar lutar em um torneio clandestino, se envolvendo com bandidos e colocando sua vida em risco. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Punhos de Aço de 2009 e vamos para mais um resumo top! A história começa com John Brickners, que acabou de sair da prisão depois de cumprir 4 anos de uma sentença de 7 por um crime de assassinato que cometeu no passado. Agora livre, ele quer se redimir e começar uma nova vida. Para isso, se mudou para Seattle e arranjou um emprego como operário da construção civil. Uma noite em um bar, John percebeu uma garçonete chamada Frank sendo assediada por 3 homens. Sentindo que precisava fazer algo, John se aproximou de um dos homens, torceu seu braço e fez com que ele pedisse desculpas a Frank. Os 3 agressores saíram do bar. O dono do estabelecimento, ao ver a cena, ofereceu a John um emprego como segurança. John aceitou e passou a trabalhar duplamente, de dia na construção e à noite como segurança no bar. No dia seguinte, John começou a trabalhar como segurança no bar. Ele tentou separar 2 clientes bêbados que estavam brigando, mas logo os 2 voltaram a fazer confusão. Relutante, John teve que bater nos 2 para que saíssem do bar. O namorado de Frank, Reno, testemunhou a cena e, impressionado, ofereceu a John um emprego, entregando-lhe seu cartão de visita para o caso dele se interessar. No entanto, John educadamente recusou, pois já estava com 2 empregos. Alguns dias depois, após um dia de trabalho na construção, John foi abordado por uma mulher chamada Verônica. Ela se revelou como a esposa da pessoa que John havia matado no passado. Verônica foi a responsável por enviar o pedido que permitiu a libertação de John antes do tempo, reduzindo sua sentença. Porém, sua ajuda não foi gratuita. Verônica pediu a John $250 mil para financiar a cirurgia de transplante de coração de sua filha. Para se redimir, John precisaria ajudá-la a arranjar o dinheiro necessário para a cirurgia. Quando John chegou em casa, ele contou todo o dinheiro que tinha, mas claro, o valor estava bem abaixo dos 250 que Verônica havia pedido. Sentindo-se pressionado, John foi até Frank para conseguir o endereço de Reno. Mais tarde, Frank o levou até Reno. Quando John finalmente encontrou Reno, ele foi conduzido a um prédio movimentado. Lá, John descobriu que parecia ser um simples encontro, era na verdade uma área de lutas ilegais, com uma grande plateia torcendo pelos competidores. Reno queria que John fosse um dos lutadores, prometendo que, com cada vitória, ganharia o prêmio das apostas. No entanto, John estava em liberdade condicional e se recusou a se envolver em lutas ilegais. Mesmo com a pressão de Reno, ele manteve sua posição firme. No dia seguinte, John foi até a casa de Verônica para explicar que não tinha conseguido o dinheiro que ela precisava. Verônica, então, o lembrou da promessa que ele fez enquanto estava preso, que faria qualquer coisa para se redimir pelos seus erros. Durante a conversa, os gritos e o barulho de Verônica chamaram a atenção de sua filha, Sarah, que estava doente e fraca. Ao ver Sarah, John sentiu muita pena dela e, tocado pela situação, finalmente prometeu tentar arranjar o dinheiro para ajudar nas despesas médicas da garota. Na manhã seguinte, enquanto John estava trabalhando na construção, seu chefe o demitiu por um pequeno erro. No entanto, pouco depois, o chefe teve um infarto e desmaiou na frente de John. Felizmente, John conseguiu prestar os primeiros socorros, ajudando o chefe a respirar até que a ajuda chegasse. Naquela noite, John voltou à arena de lutas para assistir a um combate. Lá, ele encontrou Reno e Frank, que também estavam assistindo a luta. Durante a competição, o lutador de Reno sofreu uma lesão grave e foi rapidamente levado para uma sala de atendimento médico. Após uma inspeção, os médicos determinaram que ele não poderia continuar a luta. Diante da situação, John se ofereceu para substituir o lutador. No entanto, sua luta, que nem sequer havia começado, foi interrompida pela chegada do Mr. Wolf, um homem que queria cobrar uma dívida de Reno. Reno prometeu pagar a dívida depois da luta. A luta começou logo depois, com socos e chutes sendo trocados entre os lutadores, enquanto a plateia aplaudia até o final do primeiro round. No segundo round, os lutadores podiam usar armas. O oponente de John atacou com um taco de ferro e acertou John com um golpe forte. Mesmo assim, John conseguiu reagir e finalmente derrotou seu oponente com suas mãos nuas, vencendo a luta. No vestiário, Reno entregou a John o dinheiro que ele havia ganhado, mas John decidiu dar uma parte para o lutador que ele havia substituído. Alguns dias depois, Reno e Frank foram até John após ele terminar sua corrida matinal. Reno fez uma nova proposta, queria que John lutasse na próxima competição, já que ainda precisava de muito dinheiro. John aceitou. Reno também convidou John para morar com ele até o próximo combate. Mais tarde, Reno, John e Frank se encontraram com Deacon, o juiz da luta, em um restaurante para discutir os detalhes da próxima competição. O problema era que Reno estava falido e não tinha dinheiro suficiente para cobrir a aposta necessária, que exigia uma grande quantia
quantia. Além disso, John ainda estava em liberdade condicional. No entanto, durante a conversa, John conseguiu convencer Deacon a deixá-lo participar da luta, apesar dos obstáculos. Em seguida, Reno foi visto penhorando um anel que pertencia a seu pai, um ex-lutador lendário, para conseguir o dinheiro necessário para financiar o próximo combate. Mais tarde, ele levou John até um homem chamado Nestor. No entanto, ao chegarem, Nestor ordenou que seus homens matassem Reno, pois ele não havia conseguido pagar suas dívidas a tempo. John, ao ver a ameaça iminente, interveio imediatamente, enfrentando os capangas de Nestor, que estavam prontos para matar Reno. John então propôs um acordo. Ele lutaria contra o homem de Nestor, com a condição de que, se vencesse, Nestor teria que libertar Reno. Porém, se perdesse, teria que pagar todas as dívidas de Reno. A batalha de 10 minutos começou com uma aposta de 10 mil. John enfrentou o homem de Nestor com facilidade, desferindo socos e chutes até derrotá-lo, deixando-o no chão. Ele venceu a luta. Após a vitória, John e Reno saíram rapidamente do local. No caminho de volta para casa, John recebeu uma ligação de Verônica, informando que sua filha havia sido levada às pressas para o hospital, pois estava inconsciente. Ao ver Sarah deitada e fraca na cama do hospital, John se preocupou ainda mais e ficou ainda mais determinado a arranjar o dinheiro necessário para que ela pudesse ser operada o quanto antes. Após voltar do hospital, John ouviu uma conversa entre Reno e Frank na sala de estar. Frank expressava preocupação, sentindo que Reno estava usando John para pagar suas dívidas. Reno, por sua vez, rejeitou a acusação, dizendo que John, sendo um ex-presidiário, não era tão bom quanto o Frank pensava. Reno também acusou Frank de estar interessado em John. John, que ouviu tudo, apareceu logo em seguida e foi direto para o quarto, sentindo-se desconfortável com a conversa. Naquela noite, enquanto se preparava para a próxima luta, Reno pediu desculpas pelas suas palavras. Dia após dia, John continuava vencendo as lutas, mas o dinheiro que ele ganhava ainda não era o suficiente para qualificá-lo a uma luta contra o campeão Sharp. No entanto, o nome de John começou a se espalhar e outros lutadores começaram a temer enfrentá-lo. Algumas lutas até foram canceladas, pois os oponentes temiam perder para John. Reno, por sua vez, disse que isso era algo natural no mundo das lutas. Reno prometeu encontrar outro lutador para enfrentar John. Uma noite, enquanto John estava em um bar, percebeu que duas pessoas estavam observando de um carro. Essas pessoas eram subordinadas de Veltz, um magnata que havia emprestado dinheiro a Reno. Enquanto isso, Reno, que estava em outro local jogando, foi visitado pelos homens de Veltz. E eles descobriram a dívida de Reno e, diante de sua imploração, deram-lhe mais uma semana para pagar. Caso ele não conseguisse, os homens de Veltz ameaçaram machucar Frank. Em uma noite, John teve uma luta contra um lutador mexicano. Foi uma batalha intensa, mas John conseguiu derrotar seu oponente e sair vitorioso. Após a vitória, John comemorou com Reno e Frank em um bar. Durante a comemoração, John perguntou a Reno por que ainda não haviam organizado uma luta contra Sharp. Reno explicou que, com a fama crescente de John, o valor das apostas havia aumentado e por isso ainda precisavam arrecadar mais dinheiro para cobrir o custo da luta. Pouco depois, John recebeu uma ligação de Verônica e eles foram imediatamente até a casa dela. Ao chegarem, John a encontrou desacordada e também encontrou uma carta informando que o doador de coração para Sarah havia cancelado a doação. Desesperada, Verônica tentou cometer o impensável. Sem perder tempo, John a levou para o hospital. Enquanto aguardava notícias de Verônica, John contou a Frank a razão pela qual ele havia se envolvido em tantas lutas clandestinas. Era apenas para salvar a vida de uma criança, filha de uma mulher cuja vida ele havia arruinado acidentalmente. Logo depois, John soube que Verônica havia recobrado os sentidos. Ele a tranquilizou, pedindo paciência, pois estava fazendo de tudo para levantar o dinheiro necessário para a cirurgia de Sarah. Enquanto isso, Reno foi até a casa de penhores para resgatar o anel de seu pai, que ele havia penhorado. No entanto, devido ao atraso no resgate, o anel foi vendido para outra pessoa por um valor muito mais alto. Reno ficou furioso, mas não pôde fazer nada para reverter a situação. Uma noite, John lutou novamente com os homens de Nestor, em uma luta valendo $150 mil. Durante a luta, John pediu a Nestor que fizesse seu homem se render, mas Nestor se recusou, insistindo para que lute até a morte. Com medo de machucar ou matar seu oponente, John decidiu desistir da luta. Como resultado, Nestor venceu. Enquanto isso, os homens de Veltz foram até Reno e os pancaram duramente por não ter conseguido pagar sua dívida a tempo. No dia seguinte, os homens de Veltz seguiram John e o levaram até uma casa luxuosa, onde ele finalmente conheceu Veltz, que para sua surpresa, era o sogro de John, o chefe dele na construção. Veltz, agradecido por John ter salvo a vida de seu genro, disse que faria qualquer coisa que John pedisse. John fez duas solicitações. Primeiro, ele pediu os 250 que seriam usados para a cirurgia de Sarah, a filha de Verônica. Segundo, ele pediu que todas as dívidas de Reno fossem pagas. No entanto, Veltz só concordou em atender uma das solicitações e deixou a decisão nas mãos de John.
John. Após refletir, John escolheu perdoar as dívidas de Reno, colocando as necessidades de seus amigos acima de suas próprias. Após se encontrar com Veltz, John se despediu de Reno e Frank, explicando que queria sair da casa de Reno e seguir em frente. Reno, grato por John ter ajudado a livrá-lo das dívidas que o atormentavam, agradeceu sinceramente. Não muito depois, Reno recebeu uma ligação informando que alguém havia feito uma grande aposta para que John lutasse contra o campeão Sharp. Naquela noite, John chegou à arena para enfrentar Sharp. Sabia que este seria o combate mais difícil de sua vida. Sharp era um oponente formidável e a luta se mostrou uma verdadeira batalha, com John enfrentando um adversário muito mais experiente e forte. Apesar das dificuldades, John conseguiu vencer. Mais tarde, Verônica foi vista correndo pelos corredores do hospital, visivelmente aliviada e emocionada. As taxas da operação de Sarah haviam sido pagas, e isso deu a ela uma nova esperança. John também foi até o hospital para dar apoio a Verônica e sua filha. Verônica estava extremamente grata pela ajuda de John, que fez todo o possível para garantir que Sarah tivesse a cirurgia necessária. Após isso, Reno e Frank chegaram ao hospital. Lá, John aproveitou para devolver o anel de Reno, que ele havia comprado na casa de penhores, uma maneira para ajudar a resolver algumas das dificuldades de Reno. O gesto simbolizou não apenas a ajuda financeira, mas também o vínculo de amizade e gratidão entre eles. A moral da história nos ensina que a verdadeira redenção vem através do sacrifício e da escolha de fazer o bem, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. John, um homem marcado pelo passado, luta para ajudar os outros, colocando suas necessidades em segundo plano. E por último, sua jornada mostra que a verdadeira mudança só ocorre quando decidimos viver de forma altruísta, enfrentando nossos demônios e agindo com compaixão. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra mim saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.